Meus caríssimos irmãos, o último dia do ano litúrgico, último domingo, a igreja nos fala das últimas coisas que vão acontecer na história nossa e na história do mundo. Fala, sobretudo, da última vinda de nosso Senhor. Esses dias uma senhorinha me procurou e me perguntou: Padre, Jesus está voltando? Eu disse: sim, está voltando. Ele voltará? Sim, vai voltar. E logo? Eu não sei quando. Não posso dizer quando, eu não sei. Mas ele vai voltar? Volta. E vai ser agora? Não sei. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar, mas nós sabemos que ele vai voltar. E quando será, ele não disse, mas deu alguns sinais. Os sinais próximos da sua vinda. Primeiro, quando ele subiu ao céu, os apóstolos estavam olhando para o alto e dois anjos apareceram no alto do céu e disseram: esse Jesus, mesmo Jesus, que hoje vocês viram subir ao céu, voltará um dia da mesma forma como vocês viram subir, cheio de glória. E os apóstolos saíram pregando cheios de alegria, mas desde o tempo da igreja primitiva já aguardavam a volta gloriosa de Jesus. E nós estamos nesse tempo do Espírito Santo na igreja, tempo entre a subida de Jesus ao céu e a sua volta. Mas não sabemos quando, sabemos que ele voltará e ele disse que voltará com todo esplendor e majestade para julgar a todos nós. Vivos e mortos, mortos todos vão ressuscitar, os vivos serão arrebatados, transformados, e todos nós estaremos juntos para o glorioso juízo universal. E daí para diante, todos vão, alguns para o céu e outros vão para o inferno de corpo e alma. Quando será isso, não sabemos. Mas alguns sinais a igreja nos mostra através das Sagradas Escrituras. Primeiro, a grande apostasia que haverá. Segundo, a pregação do Evangelho em todo o mundo. Terceiro, a vinda de Enoque e Elias, personagens do Antigo Testamento que voltarão para pregar. Terceiro, quarto, a vinda do Anticristo, o homem do pecado que se colocará no lugar de Cristo, mas antes dele haverá outros anticristos, ou falsos cristos, ou falsos profetas, e por fim a conversão dos judeus que ocorrerá antes do fim do mundo. Então são esses 5 sinais, alguns vão acontecendo ao longo da história, numa intensidade ou não, só que todos estarão juntos para aguardar a vinda de nosso Senhor. Mas hoje eu gostaria de falar do primeiro sinal, que é a apostasia. O que é apostasia? São Paulo fala: não virá o homem do pecado e depois do fim do mundo, sem antes vir a apostasia. Isso ele deixa bem claro lá no livro aos Tessalonicenses. Mas o que é a apostasia? A apostasia é o abandono da fé. Aquele recebeu a fé, foi batizado, acreditou e depois negou tudo. Renegou a fé e não só intelectualmente, racionalmente, mas também pela prática vive todo o contrário à fé. Então esse é o apóstata. Sobretudo, do ponto de vista canônico, jurídico, é aquele que nega a fé e toda a fé. Mas também, aí, do ponto de vista moral, não só aquele que nega a fé, do ponto de vista intelectual, mas aquele que tem uma vida de tal forma que não vive a fé e a sua vida é uma negação da fé que ele acreditou no passado. Então, nesse sentido, a apostasia ela só pode acontecer para quem é cristão, para quem é batizado. Então, quando falamos de apostasia, nós imaginamos a multidão de pessoas que foi batizada, não foi evangelizada, não cuidou de alimentar a fé, de crescer na fé, e abandonou, e hoje vive como pagão. Esse vive dentro dessa apostasia. E nós vivemos esse tempo de apostasia. Imaginamos, por exemplo, o Brasil, que houve um tempo que quase 100% do povo era católico. E, de repente, com o passar do tempo, foi abandonando a fé. E a igreja, houve uma debandada de gente, muita gente saiu da igreja,
E hoje, nas estatísticas, nos colocam lá 50%, 60%, dependendo do estado do Brasil. Isso na América Latina acontece coisa semelhante. Na Europa é uma tristeza muito grande, praticamente no Ocidente nós vamos vendo essa grande apostasia acontecer. Aquelas civilizações que eram tão cristãs, que construíram, né, a própria igreja construiu a civilização ocidental. Hoje nós vemos na Europa aquilo que outrora era expressão da fé, hoje virou lugar de turismo, lugar de monumentos. E no Brasil a mesma coisa, basta a gente passar pelas grandes cidades nossas, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife. As grandes obras que eram expressão da fé de um povo, hoje estão abandonadas e são usadas como museus ou coisas semelhantes. E se nós falamos do ponto de vista religioso, né? Quantas pessoas são batizadas? Hoje muita gente batiza filho, vai para a igreja, não tenho que batizar o meu filho. E aquele filho que deveria crescer na fé e ser alimentado para viver a fé, simplesmente batizou e acabou-se. Alguns vão lá, fazem a primeira comunhão, não todos. Esses, depois da primeira comunhão, desaparecem. Os matrimônios cada vez menores, e hoje nem se fala mais em matrimônio, e quando se fala em matrimônio, na maioria das vezes, é apenas para fazer uma espécie de apresentação pública, ou um teatro, ou para tirar uma boa foto, ou sair nas redes sociais, como o grande casamento, mais cheios, mais movidos pela vaidade e pela apresentação pública do que pelo sentido próprio do sacramento. Isso é a expressão dessa apostasia que a gente vai vendo na grande população que ainda se diz católica. E já vemos muitas pessoas deixarem a igreja, irem para o protestantismo ou simplesmente se declararem sem religião, tendo sido batizadas, e aqueles que ainda se dizem católicos, não chega a 10% o número de pessoas que vão à igreja, que participam da missa, ao menos uma vez a cada 30 dias. Quem recebe o sacramento da confissão e da Eucaristia, menos ainda. Nós temos essa ilusão de vermos muitas vezes igrejas cheias, mas por mais cheias que sejam as nossas igrejas, ainda é muito pouco em relação ao número de pessoas que se dizem católicas, que receberam o sacramento do batismo, se tornaram cristãs, filhas de Deus e membros da igreja. Isso é a grande apostasia que nós vemos no mundo hoje e, sobretudo, ao nosso redor. Mas o pior do que tudo isso, quantos católicos hoje se dizem católicos e participam de shows satânicos, participam de ambientes de pecado, vivem uma vida mundana, como vivem um paganismo prático. Isso é a grande apostasia que nós vemos hoje. Mas vamos ver dentro da igreja a mesma coisa. Poderiam dizer, poxa, o Padre Edilson está sendo pessimista. Não. O Papa Paulo VI fala que por uma brecha, depois do concílio, entrou a fumaça de Satanás. Falou isso mais de uma vez. O Papa João Paulo II diz a coisa semelhante. A mão cheias, a expressão que ele usa, entraram inúmeras heresias dentro da igreja. O Papa Bento fala da ditadura do relativismo ou de uma ruptura com o passado, em que a igreja precisa ficar bem consigo mesma e não romper com o passado. E ele fala dessa ruptura quando ele fala especificamente da mudança da missa, da fórmula da missa. A igreja precisa estar em paz com o passado e não pode negar-se a si mesma, como se estivesse matando-se a si mesma. Aliás, Paulo VI fala da autodestruição da igreja. E vemos o Papa Francisco dizer da mundanização dentro da igreja. E nós vemos tantas cenas aí deploráveis a esse respeito. É uma grande apostasia que está acontecendo dentro da nossa igreja. E isso é uma realidade. Cultos pagãos penetrando dentro da igreja. Vê, por exemplo, esta semana, nós vemos aí, teve um feriado aí,
foi para o Brasil inteiro. E o que fez a igreja? Em muitos lugares, muitas profanações. Em nome da defesa de um grupo social importante na história do Brasil, em que poderia se aproveitar o tempo para falar da caridade, falar do amor, da importância da valorização mútua, sem discriminações. Muito pelo contrário, usa-se a igreja e muitas vezes a própria liturgia da igreja para propagar uma ideologia discriminatória, ao revés, de luta de classes, ou, o que é pior, verdadeiras profanações, trazendo de cultos pagãos pagãos e satânicos, trazendo isso para dentro da igreja. Muitos lugares transformando a igreja num palco como se fosse um verdadeiro terreiro de macumba, de candomblé. Isso é uma grande apostasia, programada por quem deveria defender a fé, defender a doutrina. E se a gente vê o tratamento, por exemplo, que dão a quem quer a missa de São Pio V, não, isso não pode acontecer, só por decreto. E há lugares em que é proibido. Enquanto esse tipo de abuso litúrgico não só não é proibido, como muitas vezes é promovido por quem deveria defender a liturgia verdadeira, que é a liturgia da igreja. Não existe missa afro, não existe missa sertaneja, missa do vaqueiro, missa gauchesca, ou missa da tia Corina, como se dizia antigamente, ou missa da graça, ou missa de cura e libertação. Existe a missa, que é o sacrifício de Cristo na cruz, que salva, que liberta, que cura, que transforma, que perdoa, que adora. E essa missa é o sacrifício de Cristo no Calvário, tornado presente, e que não pode ser utilizado como instrumento de ideologias, não pode ser usado como instrumento de uma plataforma política, não pode ser utilizado como instrumento para fomentar lutas entre pessoas e divisões, ou discriminações, ou coisas do tipo. Não pode ser transformado num show em que o protagonista ali não é o Senhor Jesus, mas é o homem pecador. Não é Cristo, mas é o sacerdote ou o povo. Não. A missa é o sacrifício do Calvário, tornado presente no altar, em que Cristo, nosso Senhor, derramou o seu sangue para a nossa salvação. A missa existe para a salvação das almas. Não foi outro objetivo da morte de Cristo na cruz. Nós dizemos isso no credo, quando repetimos todos os domingos, e para a nossa salvação desceu dos céus. E nessa hora nós nos prostramos, reconhecendo a descida do Senhor do céu em se fazer homem, tornar-se um de nós para nos elevar, e nos eleva morrendo pregado numa cruz. E é tão sério esse fato, e tão importante e necessário para a nossa salvação, que Deus quer que ele seja tornado presente e como que repetido e renovado no seu oferecimento no santo sacrifício da missa. Missa é para a salvação das almas, não tem outro objetivo. Missa é para nos curar dos pecados e a partir daí nos dar todas as curas necessárias para a nossa salvação, se forem para isso mesmo. Porém, não tem outro objetivo. Não é para projetar um artista, não é para projetar o homem no sentido material ou sentido terrenal, mas a missa é para a salvação. Não pode ser usada de acordo com o bel prazer de qualquer pessoa.
E o próprio magistério da igreja é bem claro que nenhum sacerdote tem o direito e o poder de mudar qualquer coisa da própria liturgia e da própria missa. Está nos textos do magistério atual, inclusive, porque quem cuida disso é a igreja. Então a gente age em persona Christi, na pessoa de Cristo e com a sua igreja. E nós vemos hoje o quê? Essa apostasia que se espalhou e as pessoas acham muito natural quando entram heresias, entram disputas, e a gente vai percebendo que na própria formação, né, dos nossos seminaristas, você vai vendo essa dificuldade deles em se encontrarem com a doutrina da igreja. E por que essa dificuldade? Porque muitas vezes os professores que são colocados lá colocam suas opiniões teológicas pessoais e não têm o compromisso que deveriam ter com aquilo que a igreja sempre ensinou. A igreja realmente hoje está intoxicada. Essa fumaça de Satanás intoxicou. Imagine um organismo intoxicado. É claro que o Espírito Santo age para desintoxicar esse organismo, esse corpo místico de Cristo que tem o Espírito Santo como alma. Mas todos nós sofremos. Por isso é uma graça muito grande para nós podemos ter a missa tradicional, podemos ter a doutrina de sempre, podemos ter assistência de sempre nos sacramentos, podemos ter a centralidade ao nosso altar, podemos ter o respeito devido à Eucaristia. É uma graça muito grande para nós e uma graça muito grande para vocês. Eu sei que há pessoas aqui que vêm de longe para ter a missa na forma tradicional e que se esforçam, fazem sacrifícios. Muitos chegam tarde em casa. Por quê? Porque vale a pena, padre, vir de longe. E o padre se esforça, né, também percorre grandes distâncias todas as semanas, já faz isso já há mais de 30 anos, é por amor às almas e para mostrar para todos vocês a importância que tem e incentivá-los a importância que tem de ir ao encontro da missa. E o encontro da missa na forma tradicional, que é para nós uma grande graça. Por isso, em tempos de confusão, o melhor é buscar na tradição da igreja. Mas não pode haver uma tradição separada da igreja. Isso não pode acontecer. Buscar a tradição é buscar essa garantia de tudo aquilo que a igreja sempre fez e ensinou e que continua crescendo no seu conhecimento, porque a tradição não é algo morto que ficou no passado, mas é algo que vai acontecendo no dia a dia, evidentemente com uma homogeneidade com o passado. Não se pode ter uma igreja hoje diferente da igreja de antes, como se fosse uma outra igreja. Mas é claro que a igreja também se adapta aos diversos tempos e lugares. Não posso querer a igreja de Volta Redonda como a igreja de Constantinopla do século VIII, século IX, ou como a igreja de Antioquia dos tempos dos apóstolos, ou a igreja de Roma de hoje com a igreja de Roma do tempo dos bárbaros, quando invadiram a cidade eterna. É claro que com o passar do tempo muda a sociedade, muda o jeito de ser das pessoas, a própria cultura vai evoluindo e se transformando, vai tendo novos ensinamentos e costumes de povos e índoles de povos, inclusive. Porém, a doutrina, ela é sempre a mesma. Qualquer progresso que haja na igreja é um progresso em consonância com a tradição. Não pode haver um progresso em que se mude aquilo que é tradicional, no sentido da fé. Não pode haver um progresso que se mude aquilo que a igreja sempre ensinou como verdade de fé. Por isso, para nós, vivendo nesse tempo de grande apostasia, deve ser um compromisso nosso nós buscarmos conhecer a nossa fé, buscar conhecer o catecismo,
estudar a doutrina. Os 12 artigos do credo, eles continuam os mesmos. O credo que nós vamos rezar daqui a pouquinho, ele foi feito no Concílio de Nicéia, no ano 325, pelo primeiro concílio da igreja. Vamos agora, ano que vem, fazer aniversário do ano 325. Olha quantos anos tem. Depois, é claro que houve um acréscimo no 381 em Constantinopla, mas dali para cá é o mesmo credo que nós rezamos. Isso mostra que os tempos se passaram, as crises vieram na igreja, divisões, separações, influências externas, grandes crises de heresias que invadiram, veio depois o protestantismo, veio muitas vezes sujeição dos papas aos governos dos príncipes, veio uma série de problemas, confusões dentro da igreja, mas o credo continuou sempre o mesmo e que não muda, que não pode mudar. Mas nós, como católicos, temos o compromisso de procurarmos conhecer melhor a nossa fé. Pegar o catecismo, estudar, Quando eu quero, por exemplo, fazer uma faculdade, quanto tempo eu passo lendo os meus livros? Eu vou ter prova lá na frente, depois vou ser cobrado. Mas a minha fé eu não conheço. É uma coisa séria isso. Então, procurar conhecer a fé. Procurar viver essa fé nessa sociedade paganizada em que nós vivemos, que não é fácil. Não é fácil viver a fé no mundo pagão, nessa grande apostasia, sobretudo porque nós somos católicos e estamos num mundo em que muitos também são católicos, mas vivem como pagãos. Então, dar o testemunho da fé sem nos acharmos melhores do que os outros é um grande desafio. Você quando conhece Jesus, você quando se converte realmente, você muda de vida. Você fica diferente. Você muda a sua postura, muda o seu modo de conversar, porque agora vai falar coisas vai falar as coisas verdadeiras, vai ter cuidado nas palavras para não ofender ninguém, vai falar coisas que edificam. Você muda o seu modo de falar, muda a sua postura, muda o seu modo de se vestir, não vai se expor, não vai ser pelo seu vestimento ocasião de pecado para os outros, porque você se converteu, você é cristão, você é católico. Vai ter uma participação melhor na missa, não vai faltar a missa aos domingos, vai procurar sempre unir-se a Nosso Senhor diariamente pela vida de oração, vai procurar aprofundar essa comunhão, essa intimidade com Jesus, vai ter uma grande devoção a Nossa Senhora, como mãe, vai participar da missa todos os domingos, vai buscar a Eucaristia, receber Nosso Senhor e alimentar essa intimidade com Ele. Isso acontece quando há uma conversão numa pessoa verdadeiramente católica e que se transforma. Mas é difícil você começar a mudar no ambiente pagão. Mas você manter aquela postura sem vaidade, porque às vezes o diabo te tira do pecado, mas ele não tira, mas você sai do pecado, ele não desiste, ele volta e te tenta de outra forma para te rachar o pecado e te tenta pela vaidade. Eu agora sou católico. Eu agora sou tradicionalista, diferente desse povinho aí. Eu me coloco superior. E somos todos iguais. Temos as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, as mesmas quedas. Nós temos que ter humildade de reconhecermos que sem a graça de Deus nós não podemos nada. Mas temos que ter o compromisso de ser santos. É uma luta. Não podemos fazer as pazes com o pecado. Nunca. Nunca. Não podemos ter aquele pecado de estimação. Ou dizer, eu tenho o padre à disposição para me atender, então eu vou pecar à vontade e depois eu me confesso. Isso é um abuso da graça, porque a contrição é obra da graça de Deus também, junto com a sua vontade de não pecar mais. Mas é obra da graça, e o motivo é esse. A causa, o motivo é a graça que vai lá. Então não abusa da graça.
Então, dentro desse ambiente, né, de apostasia que nós vivemos, a importância que nós temos de conservar a nossa fé em um mundo pagão, procurarmos alimentar a nossa fé com a vida de oração, de estudo e dos sacramentos, e procurarmos viver essa fé no dia a dia, sob a direção da igreja. Voltando, que eu iniciei há pouco, não pode haver uma tradição da igreja sem comunhão com a igreja. Não podemos cair no erro de Lutero, e isso muitos caem hoje, vendo essa grande apostasia, muitos caem nesse erro, falando que a igreja é a igreja espiritual. É uma igreja que está no coração de cada um. Não podemos cair nesse erro, porque foi o erro de Lutero, de dizer que a igreja de Cristo existe, só que ela não tem instituição. Chamava o Papa de a besta do Apocalipse. Isso Lutero falava. De modo que vocês veem que a história se repete. Não podemos cair no erro lá daqueles que se separaram para a chamada Igreja Ortodoxa Oriental no ano 1054, que diziam que a igreja existem duas igrejas. A igreja existia, a igreja de Constantinopla e a igreja de Roma. Como Roma caiu, Constantinopla agora é sede. E se separaram. Hoje muita gente diz isso, como se existissem duas Romas. A Roma da tradição e a Roma atual. Essas teses não se sustentam. Porque existe a igreja de Cristo, que está numa crise. E que está como um organismo intoxicado. E que nós temos que fazer, com a graça de Deus, nos esforçar para, primeiro dentro de nós mesmos, nos desintoxicarmos do pecado e daquilo que nos leva ao pecado. E depois dentro da igreja fazemos um trabalho de apostolado para que a verdadeira fé seja pregada, seja vivida. E que as pessoas se convertam e sejam alertadas para não caírem nesses erros contrários à fé. E o Espírito Santo é que vai agindo. Infelizmente, né, aqueles que deveriam vigiar, não vigiam, pelo menos muitos. E essas coisas entram e vão se permitindo por causa do liberalismo que se implantou nos últimos 50 anos, sobretudo. De modo que é uma graça para nós muito grande, mas exige de nós também uma responsabilidade. Eu tenho essa graça de estar na igreja de Nosso Senhor, de saber dessas dificuldades pelas quais todos nós passamos. Eu tenho obrigação de cuidar mais da minha vida de santidade e de olhar mais para o meu irmão para ajudá-lo, não para julgá-lo, mas para ajudá-lo. Portanto, nesses tempos, né, importantes pelos quais nós passamos, a igreja já passou por vários. A história da igreja nos ensina tantas coisas interessantes a respeito do que a igreja passou e passa. Nós já tivemos papas estrangulados, papas que foram assassinados, tivemos papas que foram expulsos, papas que morreram no meio da rua de frio porque foram jogados fora, tivemos papas que se envolveram com guerra, e outras coisas mais que a história nos conta. Nós tivemos papas santos que foram mártires, que se dedicaram, que defenderam a fé, muitas vezes que titubearam diante das forças que estavam lá pressionando, depois voltaram atrás. Tudo isso a igreja já passou. Mas a igreja de Cristo, Ele é o Senhor da história. Então nós temos que confiar. E temos que agradecer a Deus. Sou feliz porque eu sou católico. Graças a Deus eu sou católico. É minha grande alegria estar na igreja de Cristo, a mesma de sempre, ontem, hoje e sempre como Cristo. Mas isso me leva a responsabilidades de viver a minha fé e cada dia mais me transformar no seu amor. Pensamos, pois, a Nossa Senhora, que nos alertou tanto em Fátima sobre estas coisas, né? Que ela nos interceda por nós, para que conservemos a nossa fé,
com humildade, com simplicidade, com caridade, mas sobretudo com muita firmeza, para que nada nos abale em nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.